Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar com você sobre 3 fatores indispensáveis para que você obtenha sucesso na sua entrevista de emprego. São fatores essenciais, importantes. E se você falhar em uma apenas, a sua entrevista será um fracasso total. Você não será chamado para uma segunda entrevista durante o processo seletivo. Hoje, algumas empresas chegam a fazer até 13 entrevistas para recrutar um profissional. Se você quiser saber a dureza de algumas empresas, consulte uma empresa tipo a Amazon e você vê o grau de profundidade com que esta organização conduz a entrevista de emprego. É uma sabatina profunda, rigorosa, e que, se o profissional não estiver fracassado, ele vai ser preterido. E quais são estes fatores, você me perguntará? São 3. Primeiro, o autoconhecimento. Você precisa ir para uma entrevista tendo total domínio e controle sobre você mesmo. Suas qualidades mais importantes, suas vulnerabilidades, seus valores pessoais, seu propósito de vida, seu objetivo de vida, o nível de relacionamento que você cultiva com seus stakeholders, como você se atualiza, ou como você processa o seu autodesenvolvimento. Qual foi o último livro que você leu? Quem era o autor? O que você aprendeu? O que você colocou em prática? Qual o seu nível em termos de habilidades gerenciais, como por exemplo, o planejamento, a delegação, a comunicação, a liderança, entre tantas e tantas outras questões que você precisa saber a respeito de você mesmo. Eu gosto muito de uma expressão que, se não estou enganado, foi proferida pelo poeta romano Sêneca, em que ele dizia que você tinha de examinar a si mesmo todos os dias. Sei que, quando visitei a Itália, me falaram que Leonardo da Vinci, quando estava esculpindo as suas estátuas, ele pegava um tamborete, uma pequena cadeira, subia nesta cadeira e ficava olhando sobre os vários ângulos a estátua que ele estava esculpindo. E as suas esculturas eram tão perfeitas que uma delas, conhecida como Moisés, era tão perfeita que num determinado instante ele pega um martelo, bate no joelho de Moisés e diz: "Fala, Moisés, olha que beleza, este é o tipo de conhecimento que você tem de você mesmo." Não tenha medo de falar sobre você, todavia, sem arrogância, sem ser soberbo, sem ser ofensivo. Demonstre humildade. Segundo fator, conhecimento da empresa. Você precisa ir para uma entrevista conhecendo o máximo que você pode sobre a empresa onde você será entrevistado. A história da empresa, a história de seus fundadores, a história dos seus executivos atuais, os produtos que são mais conhecidos e relevantes para o mercado, o nível de faturamento da empresa, o número de empregados, os projetos de expansão, se porventura ela estiver em expansão, entre tantas outras questões. Se você não está preparado para demonstrar conhecimento sobre a empresa na qual você está sendo entrevistado, você vai fracassar totalmente. Recentemente, eu estava aconselhando um executivo sobre esta matéria. E ele foi convidado antes do Natal para uma entrevista. Foi para a entrevista. Quando chegou lá, o entrevistador, eram 4 pessoas, na verdade, um deles perguntou para o candidato: qual é o nível de conhecimento que você tem sobre a empresa? E o candidato respondeu: muito pouco.
não tive tempo de examinar, de buscar informações sobre a sua empresa. A entrevista morreu aí, morreu aí. Muito bom. Portanto, é importante que você tenha o domínio, tenha o conhecimento sobre a empresa, o mercado em que ela atua, a posição dela em termos de competitividade, produtividade, solidez financeira, reputação, imagem, governabilidade, sustentabilidade, entre outras questões. Terceiro ponto importante, o fator importante, o conhecimento que você tem sobre o processo seletivo. Se você vai para o mercado de trabalho, vai para um processo seletivo, eu sugiro que você adquira um bom livro sobre recrutamento e seleção de executivos, principalmente se ele estiver atualizado. As empresas vêm mudando significativamente nos últimos 20 a 30 anos a sua maneira de entrevistar candidatos, de prospectar candidatos no mercado. E se você não sabe qual é esse processo, você terá grandes chances de fracassar num processo seletivo. Portanto, vou repetir para você, a fim de que você tenha sucesso na sua entrevista, na busca do seu novo emprego. Primeiro fator, conhecimento, autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. 2, o conhecimento sobre a empresa. Tudo que você puder saber. Você pode consultar uma Fiesp da vida, uma Câmara de Comércio. Você pode olhar em jornais e revistas, no anuário Valor Econômico, onde você tem aproximadamente 1000 empresas. É bem verdade que muitas das informações que talvez você precise, do ponto de vista histórico, não estejam lá, mas você vai ter que pesquisar. E em terceiro lugar, conheça o processo seletivo. Se você não conseguir unir esse tripé, você não vai se recolocar neste mercado de trabalho veloz, competitivo, extremamente competitivo e que exige pessoas altamente qualificadas. Lembre-se de uma frase que eu sempre repito nos meus artigos, nos meus posts, nas minhas preleções. Essa frase não é minha, é de um ex-presidente dos Estados Unidos chamado Abraham Lincoln, quando ele dizia: eu me prepararei e as oportunidades surgirão. As oportunidades vão surgir para você, se você estiver preparado. E lembre-se que a sorte também se cansa de lhe carregar nas costas. Portanto, observe esses 3 fatores e tenha muito sucesso no seu processo seletivo. Convido você para que visite o nosso site www.gutenberg.com.br e veja todo o histórico da Gutenberg Consultory e o seu nível de sucesso na condução de processos de outplacement, de coaching executivo, entre tantos e tantos outros serviços. Quero dizer também que a partir de segunda-feira voltarei a escrever nas redes sociais. Toda tarde eu coloco um post sobre assuntos diferentes. Nesta próxima segunda-feira já estou com um post preparado. Eu escrevi um artigo: carreira executiva, é proibido cochilar. Muito obrigado a você pela sua atenção e eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!